Mais uma vez, a paz do Senhor. Papai do Céu abençoe muito a vida de vocês, grandiosamente. Que Deus hoje, Ele venha causar em nossas mentes a metanoia. Que venhamos ter a capacidade e a hombridade de conseguir raciocinar, de conseguir entender se os caminhos que estamos transitando com a nossa vida são caminhos de morte ou caminhos de vida. Mas o tema dessa live hoje que eu coloquei lá, o título é o amor que se prova na entrega. O amor que se prova na entrega. Essa palavra amor, as pessoas confundem muito o amor sentimental. A Bíblia não trabalha o sentimento. O amor da Bíblia sempre vai ser um amor racional. A Bíblia sempre vai trabalhar a racionalidade do ser humano. A Bíblia fala assim: praticai um culto racional. Precisamos entender a palavra para que a gente venha conseguir se achegar mais próximo de Deus. Tudo aquilo que o ser humano entende, ele passa a praticar. E quando ele passa a praticar, ele passa a viver. Por isso que é muito bom a gente ter uma racionalidade quando vamos cultuar a Deus. Ter racionalidade quando vamos ler a Bíblia. Ter racionalidade quando vamos comungar com Deus. Porque é a racionalidade que nos leva para próximo de Deus. A racionalidade, ela constrói uma estrutura, um alicerce tão forte que se torna quase que impossível você se afastar de Deus. Mas quando você abandona a racionalidade e passa a entrar na área da emoção, a emoção é transitória e passageira. Mas a racionalidade, quando você entende, ela não é passageira, porque ser racional precisa de uma manutenção diária. A Bíblia, quando fala medita de dia e de noite na palavra, está falando cuide da sua racionalidade que está integrada na palavra de Deus. Ela está dizendo, leia o manual diariamente, porque você lendo o manual que é a Bíblia, você vai passar a se conhecer diariamente. Você vai passar a conhecer os caminhos que suas emoções quer fazer com que sua vida venha transitar. O papel da Bíblia é manter você centrado nos princípios que Jesus instituiu nessa terra. E para não ficar nas minhas palavras, vamos lá para João, capítulo 3, versos 16, um versículo muito conhecido, algo que vai impactar muito nossos corações, porque diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um versículo muito forte que fala que Deus amou. Entenda o amor da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira, colocou essa tal maneira como se fosse uma atitude extraordinária, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Deus entregou o seu Filho por amor a mim, por amor a você. Ou seja, o amor da Bíblia exige frutificação. Se o próprio Deus, quando Ele ama, Ele deixou ressaltado aqui que Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho, então o amor, ele tem uma condição. A condição do amor tem que gerar fruto. A condição do amor, aquele que ama, ele está sujeito a perder alguma coisa. Aquele que ama está sujeito a abrir mão de alguma coisa. E nesse momento, Deus abre mão do seu Filho por amor à humanidade. E segue assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É tão forte isso que quando você fala, Bruno, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, é tudo para mim. A pergunta que eu faço para você, fica com essa pergunta no seu coração. O seu amor para com Deus tem gerado fruto? O seu amor para com Deus tem gerado alguns comportamentos? O que você tem sacrificado em nome desse amor que nós tanto falamos de Deus? Aqui em João 3,16,
Deus sacrifica o seu Filho em prol de um amor para com a humanidade. Deus faz essa força, Deus ele entrega o seu Filho. E a minha vida e a sua vida? A Bíblia, a condição do amor é a entrega. Se Deus entregou o amor para que eu e você conseguimos entender o amor do Pai vendo a atitude dele, porque como se vê o amor? O amor é invisível, não é isso? Eu amo fulano. Ficou no campo da palavra. Mas quando é que o amor se torna visível? Quando é que o amor se torna palpável? Quando esse amor tem uma atitude como Deus teve aqui, ó. Que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para me salvar e para lhe salvar. Por isso, eu fico bem embasado na Bíblia que o amor da Bíblia, ele é um comportamento genuíno e um comportamento que vai sempre gerar frutos. Ô irmão Bruno, eu amo minha esposa ou meu esposo. Quais são os frutos desse amor? Porque o amor precisa de frutos para que a gente venha apalpar, para que a gente venha ver, a gente venha sentir como o ser humano sente que o outro o ama. Como o ser humano chama o outro de amigo, não é assim? Quando você fala, fulano é meu amigo, aí vem, por quê? Porque eu passei por uma situação tal e fulano me ajudou. Ou seja, o amor está conectado, o amor está condicionado a uma entrega. Se nós amamos, precisamos entregar algo para Deus diariamente. Eu não sei aquilo que você está disposto a entregar, mas a Bíblia, quando fala desse versículo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, essa condição está falando da entrega do coração, que não é aqui a razão, a entrega de si mesmo. Deus está falando, cara, eu te dei o meu filho foi em missão para te salvar. Essa é a atitude do meu amor para com você. Eu, como Deus, te amei de tal maneira que entreguei meu único filho. O único que eu tinha, eu entreguei por amor a você. Como vocês conseguem ver essa questão da minha entrega? Qual vai ser o tipo de comportamento que vocês vão ter? É isso que Deus está falando com a gente aqui. O nosso comportamento para com Deus, eu posso falar aqui com liberdade, a gente se comporta com Deus às vezes com uma meninice tão forte que a gente não consegue se entregar. A gente não consegue perder coisas da nossa vida em prol desse amor. Nós ficamos lá condicionados à nossa vaidade, porque eu não quero perder a minha arrogância, eu não quero perder a minha prepotência, eu não quero perder o meu eu não quero perder o meu espaço e ceder ele para o irmão. Eu não quero deixar de ser altivo, eu não quero. Mas Deus fala aqui que a condição do amor é perder, é deixar de ser, é mudança. E essa mudança, ela é diária. Irmão Bruno, você está falando que você não erra? Negativo. A Bíblia fala que o ser humano erra diariamente. Se a gente não errar nas ações, vamos errar nos pensamentos. Porque somos pecadores. Mas voltando para o tema, que o amor ele é provado, e o amor é provado na entrega. Sem entrega, é uma paixão, é um sentimento passageiro. É só você levar, eu sempre falo aqui, leva esse amor para a sua condição humana. O amor, quando ele para de ter entrega, um casamento, a pessoa casa, fica junto, tá lá, tá naquela paixão, e vem a crise do casamento. Por que vem a crise? Porque para a entrega. O amor para de entregar. Quando para de entregar, a outra parte passa a esfriar. E é tão forte isso, que quando Deus fala que ele entregou o seu único filho Jesus por amor a mim e amor a você, ele está falando, não se esqueça disso.
faça essa manutenção. E isso é uma questão de crer de verdade, na íntegra. Em muitos casos, nós não cremos ainda na Bíblia. Em muitos casos, a gente não acredita que Deus, Ele entregou seu Filho pela minha vida e pela sua vida. Em muitos cenários, a gente só fica replicando todos os dias que amamos a Deus. E a gente até mente em alguns momentos, porque se alguém perguntar, você é cristão? Sou. Automático. Você ama a Deus? Amo. Nós já respondemos no automático. Não pensamos, o que eu tenho entregado para Deus em nome de tanto amor que eu falo que tenho por Ele? O que eu tenho mudado na minha pessoa para demonstrar esse amor com Deus? Como foi o meu dia ontem? Ontem eu consegui amar a Deus na minha humanidade. Amar em meio louvor? Moleza. Amar em meio oração? Moleza. Amar vendo uma pregação? Moleza. Mas e amar a Deus no seu trabalho? Amar a Deus com seus vizinhos? Amar a Deus na sua casa? Amar a Deus quando você está sozinho? E esse amor de entrega? Se Deus entregou o Filho dele por minha conta e por sua conta, aqui a Bíblia fala, ó, passe a repensar. Repense nas suas ações, porque Deus fala, minha parte eu fiz. Eu entreguei o meu Filho por você. O que você está disposto a entregar para fazer a manutenção desse amor? Essa é a pergunta de Deus hoje. O que estamos dispostos a entregar para continuar fazendo a manutenção desse amor? Existem muitas paixões para com o ser humano, para com Deus. Paixões. Que é isso, irmão Bruno? Paixão. Tem muita gente amando a Deus só na paixão. Um amor superficial. Um amor que ele só funciona quando Deus continua entregando. Se Deus continua entregando, o ser humano continua amando. Quando Deus para de entregar, aí é onde prova o nosso amor. E para ver se a gente vai conseguir entregar também. E na maioria dos casos, a gente não consegue entregar. Passamos alguma adversidade na vida, pensamos logo que Deus se afastou da gente. Mas a gente não pode esquecer que quem entregou primeiro, quem começou a entrega desse amor foi Deus. Ele colocou seu Filho lá na berlinda para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de se salvar. E você tem valorizado isso? Essa questão da salvação, essa questão da oportunidade. Gente, é tão importante porque aqui a gente está falando sobre cada indivíduo, é a sua pessoa. Quanto mais você frutificar em amor para com Deus, mais o céu fica responsável pela sua vida. É a regra clara, é uma condição. Você demonstra o seu amor para com Deus e o reino passa a cuidar de você. Quando a Bíblia fala que quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, Jesus fala que Ele me torna filho por adoção. Eu passo a ser filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu passo a ser cuidado por Deus. Mas filho, para ser filho, tem que fazer a manutenção do relacionamento. Sem relacionamento, a gente não consegue conhecer Deus. Sem relacionamento, a gente não consegue dar a entrega perfeita, a entrega que Deus precisa para fazer a manutenção desse amor. Irmão Bruno, Deus precisa realmente que eu venha demonstrar o meu amor para com Ele? Quando eu falo que Deus precisa, não é a necessidade que nós temos. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas esse precisar de Deus é porque Ele nos ama tanto que Ele quer ver a mudança de nossas vidas. Ele quer nos aproximar cada vez mais dEle. E como se aproxima? Rejeitando a nossa natureza. Qual é a natureza, irmão Bruno? A natureza de pecador. E como rejeitar essa natureza? Tendo frutos
de amor para com Deus. Como eu amo a Deus, irmão Bruno? É orando? É louvando? Gente, no meu ver, a forma mais extraordinária que a gente tem de amar a Deus, mais extraordinária, o pêndulo, a coluna, é começar a nos mudar, a nos moldar. É começar a deixar aquelas coisas que permitimos que entrasse e nos afastasse de Deus. Estar na igreja não é estar com Deus. Estar orando não é estar com Deus. Preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que essas coisas não são importantes. Isso é o trivial de um cristão, ir para a igreja, orar, ler a Bíblia, mas o amor genuíno é a mudança do indivíduo. É quando o indivíduo consegue renunciar àquilo que atrapalha a condição do relacionamento dele com Deus. É quando o indivíduo consegue mudar os seus trejeitos, consegue abandonar aquelas práticas que arremete ele ao pecado. Esse é o genuíno amor, o amor da entrega. Quando a gente consegue fazer isso, aí a oração passa a ter sentido, a frequência no culto passa a ter sentido, as nossas ofertas financeiras passam a ter sentido, tudo passa a ter sentido quando de verdade eu e você, a gente consegue demonstrar o amor para com Deus com frutos de arrependimento. Isso é muito forte na minha vida e na sua vida. Se você quer mudança na sua vida, irmão Bruno, eu não estou aguentando mais a condição em que eu me enfiei. A minha vida está desastrosa. Comece por você. Eu não estou falando aqui por mim, nem pelo outro. Comece a se amar. E a melhor forma de você se amar é você começar a se moldar, se mudar. Se eu mentia, se eu minto, não vou mentir mais. Vou dar essa entrega para Deus, não mentindo mais. Se eu não amo o meu próximo, agora eu vou amar o meu próximo para falar: Deus, eu também estou entregando algo para o Senhor. O seu cônjuge, seu casamento, seu esposo, sua esposa. Você fala que ama, mas cadê o fruto? O fruto do amor. Sempre falo aqui que o amor genuíno é o amor comportamental. É o amor que gera ações, atitude. É o amor que vai além das ações do outro. Um amor que gera esperança. Um amor que gera mudança. Esse é o amor, não é o sentimento. Sentimento é transitório e passageiro. A gente vê aí quantos relacionamentos acabam, quantas amizades superficiais acabam. Porque quando estamos muito felizes, a gente fala que ama. Mas e no momento da angústia, esse amor permanece? No momento em que passamos por uma situação na vida e começamos a questionar Deus, questionar a Bíblia, falar o porquê, por quê, mas se eu e você, a gente agir com sinceridade e olhar um pouquinho para trás, olha um ano para trás e começar a fazer uns apanhados, não de acusação, nem para absorver a acusação, mas olhar as nossas ações. Quantas coisas já falhamos. Se Deus juntasse todas as minhas falhas, as suas falhas de um ano, o relacionamento já teria se acabado. É por isso que eu amo o Evangelho. Eu amo o Evangelho porque o Evangelho, ele é um centro de oportunidade. O Evangelho é um espaço que a gente não consegue mensurar. O Evangelho é um grande banquete que tem todos os tipos de alimentações saudáveis que só servem só para o nosso crescimento. O Evangelho, ele tapa todas as lacunas de sofrimento das nossas vidas. O papel do Evangelho é sarar, cuidar e salvar. Esse é o Evangelho. É por isso que eu não consigo entender porque pessoas não gostam do Evangelho. Eu me arrisco em falar que as pessoas não gostam do Evangelho por atitude de outras pessoas.
Eu pergunto, o que o Evangelho tem com isso? Você vai para sua empresa trabalhar, lá não tem pessoas ruins? Você deixa de ir trabalhar? Você fala, não vou mais para aquela empresa porque tem uma pessoa ruim? Não, você vai, porque o seu objetivo é o quê? Ganhar dinheiro. Não é isso? Seu objetivo é ganhar dinheiro. Então o meu objetivo no Evangelho é amar a Deus. Deus é o centro de tudo. Então nada nem ninguém pode atrapalhar a frutificação da minha vida para com Deus, a entrega do meu amor para com Ele. O nosso amor para com Deus tem que ter dados. Sem dados, não há amor. Sem ações dignas de arrependimento, não existe amor. Só existe palavras. E as palavras, elas não existem. Eu acabei de falar hoje aqui. Agora, já foi embora. Só vai ficar porque eu estou gravando, mas a palavra era jogada ao vento. Só é falada, só é pronunciada, só é um som que ecoa. Mas a atitude não. É tão forte que Deus tomou essa atitude há quantos anos atrás? De entregar Jesus por amor a mim, por amor a você. E ela ficou. E o que as suas ações com Deus? Com certeza você tem ações boas. Irmão Bruno, já fiz coisa bacana no Evangelho, eu acredito. E elas estão eternizadas. Elas são contabilizadas no céu. Tudo que a gente faz, pensa numa coisa bacana aí, que você fez, que você frutificou o amor para com Deus. Ela não se apaga. Ela está na sua mente, ela está na mente de outras pessoas, e a sua atitude de benfeitoria para com amor com Deus, ela está anotada no céu também. Ações são eternizadas. E o que eu acho uma coisa bacana no Evangelho é que a Bíblia fala que os nossos pecados, entenda, quando o pedido de perdão é genuíno, quando há arrependimento nas nossas ações, Deus ele nos perdoa. E esse perdão, ele é arrancado de nossas vidas. Esse pecado é arrancado de nossas vidas. Esse pecado é arrancado. Porque o perdão de Deus é um perdão genuíno. Quando Deus vê o arrependimento em nossos corações. Pedro negou Jesus 3 vezes. Cortou uma orelhinha. Não foi assim? A gente não vê na Bíblia Deus jogando na cara de Pedro. Não, a gente vê na Bíblia Pedro, quando erra, o que ele faz? Senhor, eu te amo. Pedro começa a intensificar o seu amor, começa a gerar o quê? Mais frutos de arrependimentos, mais frutos de amor para com Deus. Pedro começa a acumular frutos de amor para com Deus. E é tão forte isso, que quando Deus vê Pedro amando de verdade o reino, o que Deus faz? Começa a despejar poder na vida de Pedro. E um dado momento, Pedro na porta do templo, com um coxo, fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, levanta e anda. É tão forte isso, que quando Pedro começa a ter verdadeiros frutos de amor para com Deus, a Bíblia fala que no único sermão, 3.000 pessoas se converteu. Um único sermão que Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Foi muito forte isso. Pedro foi um cara que ele foi amando a Deus, foi intensificando o amor para com Deus, e o reino foi despejando poder e graça na vida de Pedro. É o que falta em mim, é o que falta em você. Amar mais o reino. É como se fosse uma profissão. A gente começa sem saber nada. Daqui a pouco a gente vai amando a profissão, vai obtendo conhecimento, vai subindo. Daqui a pouco a gente se torna um profissional de grande escalão lá. Começa a ter um alto salário, um alto reconhecimento. O céu, ele é igualzinho. Irmão Bruno, mas você está falando que o céu é barganha, é uma troca? Não. Não é barganha. Não é eu dou e o céu me dá. Não é isso. Eu acabei de falar que quando temos
frutos de arrependimento. Arrependimento você não dá, você se transforma, você muda a sua trajetória, você muda o seu caminho, você começa a mudar as suas ações. Isso é um fruto de amor para com Deus. É por isso que tem numa igreja, às vezes, pessoas que sentem a presença, vivem lá coisas sobrenaturais do reino dos céus, e tem pessoas que não sentem nada. Por quê? Um está amando e o outro não está amando. E as pessoas confundem amor, colocar um som alto, um louvor alto na minha casa. Isso não é amor, gente. Estou na Bíblia, tá? Amor é tudo aquilo que é o sacrifício que sai da minha vida para com o reino. Tudo aquilo que o reino, tudo aquilo que é importante para o reino, e eu passo a sacrificar a minha vida para também dar importância. Isso é honrar a Deus. Isso é louvar a Deus. Quando você vê uma pessoa com fome e você a alimenta, você está honrando a Deus. Quando você intercede por uma pessoa, ora por uma pessoa, você está honrando a Deus. Quando você perdoa alguém, você está honrando e amando o reino. Quando você não mente mais, você está amando a Deus. Quando você trata do seu casamento, é zeloso com o seu casamento, é zeloso com sua esposa, com seu esposo. Quando você tem frutos de amor com seu cônjuge, você está honrando a Deus. Porque casamento, família, é projeto de Deus. É vontade de Deus que ambos consigam ficar unidos, que ambos consigam se sujeitar um para com o outro. Quando a gente consegue tornar o outro, o nosso próximo, superior a nós mesmos, como diz a Bíblia, torne o outro superior a você, estamos amando a Deus. Irmão Bruno, você está falando para me servir uma pessoa que está abaixo de mim? Com certeza. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus veio servir a humanidade. Jesus veio servir. Jesus veio dar exemplo nas suas ações. Jesus amou o reino, amou o Pai, amou as coisas do Pai. E você e eu, quais têm sido os frutos, do nosso amor para com o reino? Quais têm sido as ações que temos tido de amor para com o reino? É como eu falo, aqui, gente, essa live não é sensacionalismo. Essa live aqui é reino, é mudança. Cada vez que você muda alguma coisinha na sua vida, assim, seja gradativo. Hoje, não queira acordar amanhã, pronto, mudei. Virei um cristão nota 1000. A vida não é fácil. Peça a Deus força, peça a Deus resiliência, peça a Deus sabedoria. Deus, eu estou pecando, Pai. Fala para Deus, seja honesto para Deus. Deus, eu falo que te amo, mas eu não amo o Senhor. Me ajuda a te amar. Sozinho a gente não consegue, gente. Sozinho a gente não consegue se arrepender. Sozinho a gente não consegue ter níveis de amor para com Deus. A gente não consegue sozinho. É pesado demais para um ser humano conseguir amar o reino sem a ajuda de Deus. Não consegue. E comece hoje se amando. Comece hoje se moldando, se mudando. Comece hoje nessa transição da mudança das suas ações. Comece hoje nessa transição das mudanças dos seus pensamentos. Comece na sua humanidade. Comece com o seu vizinho, comece com a sua família, comece no seu trabalho, comece na sua escola, comece lá no transporte público se você anda, comece no trânsito. Comece. Cada coisinha que você passar, você vai agir como um cidadão do reino. Você vai agir como Jesus agiria. É fácil. É colocar diariamente os óculos de Jesus. É passar a olhar a vida como Jesus olhou. É passar a pensar como Jesus pensou. É passar a falar como Jesus falou. É andar com pessoas que Jesus andou. É ter a atitude
que Jesus teve aqui na terra, eu duvido o reino não cuidar da sua vida. Duvido. Irmão Bruno, eu tenho uma pessoa enferma na minha casa. Irmão Bruno, eu estou enfermo. Eu não aguento mais essa enfermidade. Irmão Bruno, o meu casamento está em falência. Está por um fio para terminar. Irmão Bruno, eu não tenho um bom relacionamento com meus filhos. Não consigo ser um bom pai. Não consigo ser uma boa mãe. Irmão Bruno, não estou conseguindo frequentar uma igreja. Estou em casa. Estou Cristo em casa. Então, irmãos, quem sou eu para subjugar você? Quem sou eu para apontar o dedo na sua ferida? Quem sou eu para discriminar as suas ações? Eu sou mais um que estou nessa caminhada, a caminhada da reconstrução diariamente. Ajoelha, a Bíblia é clara, entra no seu quarto e em secreto fale com Deus. A Bíblia mostra a todo momento, todos que tiveram frutos de arrependimento foram até Jesus, conseguiram obter os seus favores. Todos. E Jesus dava só a instrução: vai e não peques mais, para que coisas piores não venham sobreviver sobre a sua vida. Eu não sei a sua necessidade hoje, mas fato é que a Bíblia fala que se Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, se Deus entregou um fruto do amor para com a humanidade, é de sua responsabilidade, é de minha responsabilidade entregar alguma coisa para Deus. Eu não sei o que você vai entregar. Eu não sei o que você está propondo no seu coração a entregar para Deus e falar: Deus, eu te amo. Quem sou eu aqui para falar a atitude que você precisa tomar? Porque entenda, da minha vida já estou cuidando. Você precisa cuidar da sua vida, cuidar de você. Você precisa começar a entrar numa extrema reforma e aquilo que não dá para recuperar você arranca da sua vida. Foi a live de ontem que eu falei sobre discernir pessoas, discernir ambiente. Passe a se limpar primeiro. Isso é uma prática, né? Tem suas exceções. Mas ninguém senta numa mesa para jantar sujo, sem tomar um banho. O normal é sentar numa mesa, tomar um banho, ficar em condições, ficar com a sua higiene perfeita, para que você consiga relaxar e consiga também sentar numa mesa com outras pessoas e não exalar um cheiro insuportável em que vem atrapalhar a alimentação do seu próximo. As pessoas tomam um banho para se assentar à mesa. O normal é você não vai comer com a mão suja. Tem as suas exceções. Mas o normal é se limpar para se assentar à mesa. E mesa é lugar de relacionamento. Mesa é lugar de decisões. Mesa é lugar de conversa. Mesa é lugar de tratar coisas. Por que você está falando de mesa, irmão Bruno? Senta numa mesa hoje, chame a Deus, separa uma cadeira. Pai, o senhor pode sentar aqui? O senhor pode me dar a oportunidade de sentar com o Senhor? Uma mesa mesmo, mesa. O Espírito Santo, a Bíblia fala que Jesus, quando sobe, ele fala: eu vou deixar o Consolador. Vou deixar aquele que vai te instruir, aquele que vai conversar com você. Gente, é notório. Se eu fosse falar da minha vida aqui, o que eu falaria seria dos meus erros. Eu gosto de falar dos meus erros demais. Porque tem pessoas que gostam de falar dos acertos. Eu gosto dos erros. Porque cada vez mais que eu falo dos meus erros, cada vez mais eu me aproximo de Deus. E cada vez mais eu tiro a força do diabo de me acusar. Porque eu já estou falando. Então tenha
tranquilidade, tenha hombridade, tenha coragem de falar das suas falhas. Porque quando você fala da sua falha, significa que você já está liberto, você se conhece, você já conseguiu se relacionar consigo mesmo. Tá de boa você falar das suas falhas. Os acertos, deixa que Deus fale dos seus acertos. Deixa que outras pessoas falem dos seus acertos. Deixa que a publicidade dos seus acertos outras pessoas vão fazer. Vão fazer o comercial da sua vida. Fale dos seus erros. É bom demais quando a gente fala que eu já tropecei aqui, ó. Eu já errei, Bruno, já errei quase em todas as áreas da minha vida. Você já era cristão, irmão Bruno? Conhecedor da palavra, conhecedor da verdade. Já fiz coisas desastrosas no reino. Já fiz. Eu confesso. Eu, indiretamente, já ajudei a ser causado um tumulto na igreja. Lá atrás, uns 10 anos atrás. Já ajudei, já. Bruno, já fez fofoca em igreja? Já. Já falou mal do irmão? Já. Já falei mal do irmão. Já tratou pessoas mal dentro da igreja? Com certeza, já tratei. Gente, é tão libertador quando a gente fala dos nossos erros passados e os atuais. É importante isso. Porque é uma realidade. Se eu erro, é melhor eu colocar na mesa esse erro do que eu esperar outra pessoa colocar. Porque quando eu falo o diabo nesse momento, a Bíblia fala que o diabo fica ao nosso derredor. Nesse momento ele está ouvindo um bate-papo nosso aqui. Bruno, você já ficou devendo alguém e não conseguiu pagar? Já fiquei. Já passei por isso. Bruno, você já descumpriu com a sua palavra? Várias vezes. Eu já descumpri com a minha palavra. E qual o problema nisso? Qual o mal nisso? Eu sou um ser humano. O que eu não posso é continuar nas práticas dos erros. Mas eu sou um ser humano. Quem quiser falar de mim, fique à vontade. Eu até separo a cadeira de juiz para você sentar. E até sento ali como réu ali e deixo você sentar como juiz da minha vida. Porque para mim vai mudar em o que outra pessoa me acusar. O que eu não posso fazer é acusar o acusador. O que eu não posso fazer é falar mal daquela pessoa que está me acusando. A Bíblia me orienta a amar até os meus inimigos. A Bíblia me orienta a interceder pelos caluniadores da minha vida. E vamos ser sinceros, né? Eu já tive muito tempo da minha vida, a minha oração era assim, ó. Eu orava assim, tá? Deus, o que estão falando de mim é verdade. Eu não tenho defesa, Pai. Tudo o que estão falando é verdade e eu cometi, eu fiz. Eu não tenho defesa. Como consertar essa questão, Deus, se eu não tenho defesa, se o que falam é verdade, Pai? Eles não estão errados em falar. Por muito tempo, as minhas orações para com Deus eram assim. Pai, se o seu amor, falava, Pai, se o seu amor não conseguir vencer essas acusações que são reais, são verdadeiras, são acusações que existem dados da minha vida, dados do meu erro, se o seu amor não conseguir me resgatar, me absorver, Pai, eu não tenho mais oportunidade de me adentrar no reino. Essa era as minhas orações. Minha atitude com Deus era assim, uma atitude verdadeira. Eu não orava a Deus, Senhor, estão me perseguindo, Senhor, vá contra eles. Eu não fazia esse tipo de oração. A minha oração era de uma pessoa que eu era responsável, eu me responsabilizei pelos meus atos, os meus pecados. Eu me responsabilizei. Eu fui responsável por tudo aquilo que eu errei. E até hoje, eu falo para as pessoas, se você me vê falando mal de alguém, me repreenda. Dificilmente eu falo
pelo que eu me lembre, faz tempo que eu não cometo mais esse tipo de delito. Algumas pessoas às vezes querem ressuscitar o meu passado. Eu deixo, permito. Estão gastando energia à toa. Gastando energia. Irmão Bruno, tem coisas ainda que falta você consertar do passado? Com certeza tem. Tem. Eu estou nessa transição que tem coisas que você consegue consertar rapidamente. Tem coisas que são mais demoradas. Existem reformas que são mais demoradas. Existe perdão. Tem pessoas que eu já pedi perdão e elas não me perdoaram. Mas eu respeito porque aquilo que eu causei foi tamanho na vida delas. Tem feridas que eu causei que foram enormes. Então eu já pedi perdão, mas eu sei que tem o tempo lá para a pessoa dissolver toda aquela mágoa que eu causei, tá? Para que ela venha me liberar o perdão. Mas a minha parte eu fiz. Mas também eu não posso chegar aqui, eu fiz a minha parte, é problema dele. Não. Continuo orando, porque eu fui o causador daquele sentimento. A gente tem que ter uma responsabilidade com as nossas ações. Eu não vou vir aqui na internet causar sensacionalismo para vocês. Eu não vou vir aqui na internet tentar ser algo que eu não sou, tentar ser um espelho para vocês. Eu vim aqui pregar a Bíblia. Eu sou uma pessoa que estou só replicando a palavra. Sou igualzinho a você, querido, cheio de erros. Irmão Bruno, e hoje você é diferente? Com certeza. Fato. Isso aí, eu não abro mão dessa diferença. Hoje, eu quero cada dia mais mostrar para Deus que eu amo. Mostrar para Deus que o meu amor, ele é um amor que vai acompanhado de frutos. Tanto que eu faço essa live aqui de segunda a sexta. Não é todo dia que eu quero fazer. Não é todo dia que eu estou em paz, feliz. Não é todo dia que eu estou calmo, tranquilo para fazer. Não parece, mas não é todo dia. Hoje eu estou legal, mas tem dias que eu não estou legal. Mas faço assim mesmo, por quê? Quando eu não estou legal, é os meus sentimentos, é as minhas emoções. Mas a Bíblia fala que meu espírito está apto para amar. Então aí eu gero um fruto de amor para com Deus, estando aqui e falando a verdade, falando a realidade. Eu estou aqui expondo a minha vida para te encorajar você a fazer o mesmo também. Tenha medo não. Confesse, a Bíblia fala, confesse os vossos pecados um para com os outros. Sendo assim, gerando esse fruto de amor para com Deus, Deus vai perdoar você, porque ele está conseguindo ver uma pessoa sincera, uma pessoa que consegue se expor. Se colocar na berlinda, gente, é algo maravilhoso. Quando a pessoa fala, você fez isso e você, fiz mesmo, peço perdão. Me dá a oportunidade de consertar? Você desarma a pessoa. A Bíblia fala que a palavra branda acalma a confusão. Quando alguém vem te atacar, você só fica ouvindo, você está certo. Me perdoa porque eu estou errado. Então é libertador. É libertador a gente falar a verdade. Irmão Bruno, você é uma pessoa casada? Já fui um dia, há quase 3 anos atrás, eu me separei. Por que você se separou, irmão Bruno? Teve traição? Não, não teve traição. Má gestão no meu casamento. Fui uma pessoa que não soube fazer a gestão do meu casamento. Perdi. Olha que coisa desastrosa. Você fala mal das suas mulheres? 0. Nem 1 milímetro. Porque os erros são delas. Eu gosto de falar dos meus. Gosto de falar da minha má gestão como um patriarca, da minha má gestão como um sacerdote, da minha má gestão como um esposo. Fica muito mais tranquilo para mim, para acertar. Olha só o que eu estou fazendo com você, startando a sua mente, para que você venha entender que se expor é algo bacana, é algo tranquilo. Eu estou aqui na internet, mas eu só estou conseguindo me expor porque eu já me libertei,
Então fica fácil para mim falar. É sempre assim, né? Você pega uma pessoa que falhou num relacionamento, ela vai falar só do outro. E eu faço a pergunta, mas e você? Eu quero saber de você, dos seus erros, aquilo que você fez. O outro não está aqui. É um aprendizado para a vida que a gente vai tomando para o nosso dia a dia. E as pessoas me perguntam, param para perguntar. Tem gente que fala assim, irmão Bruno, quero conversar com você sobre o quê? Meu casamento. Eu falei, rapaz, mas eu não tenho governo para te aconselhar sobre isso. Ele, por quê? Porque eu não consegui governar o meu casamento. O que eu posso falar para você é o que não fazer no casamento, porque isso eu sei. Isso eu sei. Eu sei os erros que eu cometi, que eu posso falar para que você não venha fazer, para o seu casamento não entrar em falência. Bruno, você errou com seu filho já, com seus filhos? Com certeza. Muitas vezes. Quantas vezes trazia problema de fora para casa? Não deixava no portão. Não deixava os problemas na empresa. E hoje, relacionamento bacana com meus filhos. Houve consertos, entende, gente? Houve consertos, houve reparos. Porque eu entendi, como tem uma música, o maior vilão sou eu. E como a Bíblia fala que o maior inimigo somos nós. Eu estou expondo porque assim, o Evangelho ele me ensina a ajudar pessoas. E eu vou conseguir te ajudar mais com os meus erros do que com os meus acertos. O acerto deixa o ser humano embabacado. O acerto deixa o ser humano altivo. O acerto deixa o ser humano orgulhoso. O acerto eu deixo para você perguntar para meus pastores, para o meu vizinho. O acerto deixo para você perguntar para os meus parentes. Os acertos eu deixo para você perguntar lá para os meus colaboradores lá na minha empresa. Pergunta a eles. A mim não. Eu quero falar dos meus erros. É a realidade, gente. Por isso que eu louvo a Deus. Eu demorei a colocar muito tempo aqui a cara na telinha, na internet. Demorei muito. Muito tempo, porque tempos de vergonhas que nós passamos, e toda pessoa envergonhada, ela se esconde. Isso é normal, tá? Passei por isso também já. A gente fica envergonhado, a gente se esconde numa caverninha, a gente quer defender aquela nossa vergonha. Decida não defender a sua vergonha. Exponha mais ainda, se exponha mais ainda. Cada vez que você se expor, mais você vai ser livre. É liberdade, gente. Liberdade de você arrancar o acusador da sua vida. O diabo perde até a graça de me acusar. Ele vem, eu falei, você tá certo, hein, cara? Tá certinho. Fiz mesmo. Mais alguma informação? Eu pergunto ao diabo assim, você tem mais alguma informação da minha vida, mais um dado lá do passado lá? Porque eu falo para ele, você tá me dando a oportunidade de pedir perdão a Deus, cara. Manda mais aí, que cada vez que você me acusar, coisas que eu não lembro, que você me traz à memória, mais perdão eu peço a Deus e mais fruto de amor para com o reino eu tenho. Cada vez que você faz isso, você me liberta mais. Só está me ajudando. O diabo perde a graça da minha vida. Eu passo a ser uma pessoa sem graça para ele. Quem aqui não já estudou que o amiguinho tentava colocar apelido? Na minha época, tentaram me colocar um apelido e eu não caí no apelido, eu ficava rindo. Eu fui uma pessoa que era uma pessoa sem graça, uma pessoa que as pessoas não conseguiam colocar apelido. Porque, assim, gente, o diabo só persegue aquele que sente dor. Só persegue aquele que sente dor. Quando o diabo vê que tá te machucando, aí ele quer machucar mais. Mas quando você dá de maluco, de doido, e aí, diabo? Tá perdendo tempo, tá se cansando, campeão. Porque eu não vou abandonar Deus. Eu não vou deixar de glorificar o meu Deus. Eu não vou deixar de render frutos de arrependimento. Eu vou amar o meu próximo. Quando o diabo levanta um acusador na minha vida, eu passo a orar pelaquela pessoa. Eu passo a interceder por ela. Grande Roberto Nascimento, esse aí me conhece, ó. Roberto tá aí, conhece uma parte da minha vida. Roberto Nascimento
conhece aí uns caminhos dos meus erros. Esse cara conhece aí, ó. Ele conhece. Quem quiser perguntar, pergunta o Roberto aí dos meus erros. Fala, Robertão. Estou falando aqui um pouco, Roberto, dos caminhos que eu errei. Roberto acompanhou muito a minha trajetória aí, de alguns erros que eu cometi estando no Evangelho. Então, um camarada aí que conhece um pouco do meu passado, é um amigo, é um parceiro, é o que eu falei com você. Eu não posso me esconder porque tem pessoas que entram aqui que conhecem o meu passado, mas Roberto é um amigo, é uma pessoa que me ajudou muito, é um parceiro, uma pessoa que acreditou num dos estágios ruins da minha vida. Olha que coisa bacana. A gente que coloca a nossa carinha na internet, vai aparecer pessoas aqui que conhecem o nosso passado. Por isso que é importante a exposição mesmo. Quando a gente expõe, perde a graça, porque todo mundo está vendo. Todo mundo está contemplando ali toda a nossa vida. Fica fácil o tratamento. Fica muito fácil a gente começar a produzir frutos de arrependimento. Fica muito fácil de a gente produzir frutos de amor para com Deus. Aí Papai do Céu faz o quê? Começa a tratar a nossa vida. Eu fiquei muitos anos sem pregar em igrejas. Muitos anos. Muitos anos de castigo. Porque eu sou evangelista, né? Então assim, eu fiquei muito tempo sem pregar. E eu tenho um pastor Paulo, camarada extraordinário. Uma vez ele me chamou para pregar na igreja dele. Eu fui lá com muita vergonha, eu falei, pastor, antes de pregar eu quero falar a minha vida para o senhor. E comecei a falar isso. Ele ficou me olhando, pastor, se uma dessas coisas forem um termômetro para mim não subir no altar, eu vou entender, fique em paz. Palavras do pastor Paulo. Pode subir. É Deus que está me incitando a lhe dar essa oportunidade. Deus quer te restaurar. Pode subir. Eu subia naquele altar para pregar. Eu agradecia a ele. Um grande mentorado, um grande pastor. Inclusive, vou pregar na igreja dele agora dia 28. Nunca esquece de mim. Nunca esquece. E eu passei a ter essa prática. Toda igreja que eu vou pregar. Toda. Quando os pastores me convidam para pregar, eu falo, eu sou uma pessoa separada, eu conto um pouco da minha história. Para que você faz isso, irmão Bruno? Porque se a regra da igreja for de não permitir ninguém que suba para pregar uma pessoa que é separada, eu não vou deixar o pastor passar por maus lençóis. Eu falo da minha vida. E até hoje eu louvo a Deus, que até hoje eu não fui rejeitado em altar nenhum. Não fui rejeitado. E até hoje eu sou honesto em falar, em contar a minha história. Porque eu não vivo hoje atrás de uma capa. Já vivi bastante, Vivi bastante atrás de um personagem, atuando como cristão, envergonhando o reino. Vivi muito tempo assim, perdido na casa do Pai. Mas tomei uma decisão de não me perder mais. Tomei uma decisão de me relacionar com Deus. E como isso mudou a minha vida. Como foi uma mudança extraordinária. Como passei a ter bom relacionamento com o Pai. Um relacionamento não mais de interesse, não mais de troca, mas um relacionamento de gratidão. Um relacionamento de fazer para Deus, mesmo em momentos tortuosos da minha vida. Mesmo em momentos difíceis. Porque eu já entendia que aqueles momentos difíceis eram resquícios das minhas atitudes lá atrás. Resquícios das minhas ações. Coisas que eu não poderia fugir. Irmão Bruno, você vive hoje sentenças de coisas que você fez lá atrás? Com certeza, eu vivo. Só de estar sozinho há quase 3 anos, para mim é uma sentença. Uma sentença de um mau governo no meu casamento. Deus não criou o ser humano para ficar sozinho. Aí você fala, irmão Bruno, mas
É tão fácil arrumar uma pessoa, é fácil arrumar uma companhia. Isso é fácil. Companhia, o mundo está cheio. Mas arrumar uma adjuntora ou adjuntor, tanto faz, um homem ou uma mulher, tá? Arrumar uma pessoa de Deus para sua vida, eu aprendi que vocês têm que esperar em Deus. E a espera, você passa por processos. A espera exige comportamento. Então é fácil arrumar uma companhia na vida? É fácil. É o certo? Não. Certo é fazer o que eu não fiz lá atrás. Esperar em Deus. E se não vir, tá tudo bem. Porque a gente aprende. As pessoas falam de solitude aí. Assim, a gente aprende a obter a nossa companhia em Deus. A gente aprende a chegar a ter um bom comportamento em Deus. A gente aprende a ser paciente. Porque o que está acontecendo com as pessoas hoje que se unem com outras pessoas é porque as suas emoções estão bagunçadas. Foi assim comigo. Emoção bagunçada, você fica com qualquer coisa. Emoção bagunçada, você se atrela a qualquer pessoa. Emoção bagunçada, você se une com a pessoa por fuga. E eu não estou fugido, ok? Estou bem centrado hoje no Evangelho. Estou em ótima comunicação com Deus. Então, isso é primordial para a minha vida, é primordial para a sua vida. Ter uma vivência, ter um bom relacionamento, ter frutos de amor para com Deus. Quem aqui teria essa coragem de colocar sua cara na telinha aqui e falar das suas fraquezas? Gente, o dia que você conseguir isso, claro que não é fácil, é um processo, tá? Eu fico rindo assim, mas é um processo. Tinha uns anos atrás que eu não conseguia falar, não conseguia. Tinha uns anos atrás que era só a casca que eu permitia e mantinha ali só o personagem, o evangelista, né? O título. Hoje eu nem uso mais essa questão do título, porque tenho muito cuidado com isso. Foi uma das minhas perdições. Um dos caminhos que eu tropecei. Caminho da vaidade. Eu era uma pessoa muito vaidosa. Eu era uma pessoa muito prepotente, orgulhosa. Eu era. Isso sumiu da sua vida? Claro que não, tá aqui. Eu só controlo essas coisas. Arrogância, então, é o que eu mais tinha. Eu era uma pessoa arrogante. Você é hoje? Não, não sou. Controlo essas coisas na minha vida. Todas as pessoas que conversam comigo, tá? Tem uma amiga aqui, Fátima. A Fátima está aí, presente aí. M Fátima. Tá aí, a Fátima é uma amiga, a gente sempre bate um papo, conversa. Ela pode reparar, se em algum momento ela falar de alguém que ela não tem essa prática também, se ela falar de alguém para mim, eu não vou alimentar. Eu não alimento. Não alimento mesmo. Os meus conselhos são conselhos para a vida. São conselhos para impulsionar as pessoas a se atrelar ao Evangelho. Até porque eu sei o amargo da cobrança do reino. Eu sei o que é ser cobrado por Deus. Deus cobra, Bruno? Bonitinho. Por que você não cobra seu filho em casa? Ué, Deus é juiz. Quando a gente usa de uma má índole com o reino, Deus chama para prestar conta, porque Deus, ele deu o filho dele por mim e por você. Deus não vai deixar isso passar batido nunca. Se eu e você a gente não consegue valorizar essa atitude de Deus, quando a gente erra, vem cá, criança, vem conversar. O que está acontecendo contigo? E se insistir no erro, Deus começa a tirar as nossas coisas, começa a tirar as facilidades da nossa vida. Passei por isso. Passei. Eu cheguei no fundo do poço, gente. E é bom chegar no fundo do poço, tá? Claro, porque eu saí, né? Quando tá lá, quando a gente se encontra no fundo, é terrível. Irmão Bruno, já passou fome? Vergonha? Quantas vezes minha energia foi cortada porque não tinha como pagar? Morava de aluguel uns anos atrás. Quantas vezes não conseguia pagar aluguel?
porque eu fali, minha empresa quebrou em 2018, passei por uma crise financeira ferrenha, mas ali foi Deus que meteu a mão e puxou o tapete, porque eu estava muito soberbo. Então isso serve para quê? Se o meu relacionamento com Deus, ele sofreu uma mutação, Deus também tirou a minha área de governo. Eu só voltei com a minha empresa em 2019 para 2020, quando de verdade eu me arrependi. Quando eu me arrependi, quando eu entendi que o culpado, o vilão era eu, quando eu entendi isso, que foi muito forte, eu acho que eu já falei isso aqui, já isso vai ajudar os irmãos. Esse tempo foi tão difícil na minha vida, porque a família, então não conseguia chegar com as minhas obrigações, faltava alimento, luz cortada, o carro já tinha ido embora, a empresa, eu perdi todos os maquinários da empresa, foi uma coisa muito ferrenha na minha vida. E eu acordei numa manhã, eu falei, eu vou sumir. Olha só o que a desobediência causa na nossa vida. E próximo à minha casa tinha aquela linha de trem que passava o cargueiro, né? Aqueles trem que vão para Minas Gerais, que transportam minério. Eu peguei uma mochila, acordei cedo, minha família estava todo mundo dormindo. Eu fui até aquela linha do trem, peguei a linha do trem e fui embora andando. Fui andando, falei, eu vou sumir. Não aguento mais esse processo na minha vida. Eu andei mais ou menos aí uma hora e meia andei. E o Espírito Santo me parou nesse tempo. Você acha que vai adiantar você mudar de ambiente? Você acha que vai adiantar você deixar sua família? Você acha que vai adiantar essa fuga? Os seus erros estão lhe acompanhando. As suas ações vão para o ambiente que você for. E eu parei ali, e você vai deixar os seus para trás? Vai ser irresponsável? Você acha que eu vou aliviar o seu fardo nessa fuga? Naquele momento, eu voltei para casa muito bravo, gente. Porque eu tive que andar mais uma hora e meia. Ninguém ficou sabendo disso. Só fui contar depois de muito tempo. E ali eu passei realmente a me apegar a Deus. Passei realmente a fazer essa oração que falei com vocês. As acusações são genuínas, Pai, eu não tenho defesa. Tudo que estão falando sobre a minha vida é verdade, é verdade. Tudo que estão falando é verdade. E eu passei a tomar responsabilidade de tudo aquilo que falavam de mim. Eu ia na pessoa, falava, você está certo. Me permiti ser humilhado. Humilhações fortes. Na frente de pessoas, eu me permiti ser subjugado, porque quem buscou aquela humilhação foi a minha própria vida, as minhas próprias atitudes. Olha só o nível que a gente chega quando a gente é desobediente. E hoje eu falo isso com muita clareza. Muita clareza, porque a gente precisa ter coragem de falar um pouco, porque eu não sei se estou ajudando alguém nesse momento aqui. Eu não sei se alguém está passando por essa situação. Irmão Bruno, você conseguiu retornar com a sua empresa? 2020 para 2021, consegui retornar com a minha empresa. Consegui retornar, retornei com a minha vida com Deus, retornei governando minhas emoções, mas ainda mesmo assim, ainda passei um processo de mais ou menos até 2024 aí, ó, muita demanda. E ainda hoje, em 2026, ainda tem coisas, eu ainda pago dívidas de 2019, porque a quebra foi muito ferrenha. Eu quebrei devendo quase 600 mil reais. E perdi tudo, perdi as máquinas, carro. Só sobrou o documento da empresa e o computador. Então, assim, são situações que a gente passa para o outro entender que é possível ele sair da situação que se encontra, mas só consegue sair se entregar para Deus.
E nesses momentos, aí eu voltei a evangelizar, voltei a pregar nas igrejas, aí eu voltei com a empresa, mudei muito a minha área, o meu mundo corporativo, a minha vida corporativa, eu mudei ela drasticamente, eu mudei todas as minhas ações, mudei a forma que eu vi os colaboradores. Foi uma mudança generalizada na minha vida, uma mudança de frutos de arrependimento, porque a minha vida corporativa, eu era uma pessoa muito arrogante, prepotente demais. O meu linguajar corporativo era ferrenho demais, uma pessoa impetuosa, uma pessoa que desbravava as coisas com comportamentos errados. Para você ver como é que é bom a gente falar dos nossos erros. Eu espero de verdade estar ajudando a sua vida. Foi uma coisa que eu falei com Deus. Deus, eu quero fazer uma live, um espaço tão bacana, uma live verdadeira, uma live sem máscara. Eu quero fazer um espaço na internet onde a gente consiga ser a gente, onde até os meus irmãos consigam lá pedir oportunidade para se expor, para se libertar. Porque hoje, gente, eu não permito mais o governo, a vida, diabo, eu não permito ninguém mais me colocar numa gaiola, numa escravidão de culpa. Eu não permito. Se alguém tem alguma coisa contra mim ainda vai falar, eu vou lá me consertar. Eu vou me subjugar a me consertar. Eu só falo assim, me dá a chance, um espaço na sua vida para demonstrar a minha mudança. É o melhor caminho que a gente pode tomar na nossa vida. Bruno, vou te ajudar também com mais uma. Bruno, você honrava teu pai e tua mãe? Negativo, não honrava. Até porque eu não fui criado pela minha mãe, então assim, houve um esforço muito grande com a minha mãe biológica, para mim me chegar próximo dela novamente. Chamava pelo nome, há 3 anos atrás, hoje eu chamo de mãe. Honrar pai e mãe é um princípio. Eu chamo de mãe, trato bem. Foram mudanças que a gente vem causando nas nossas vidas. A gente tem que ter esse tipo de mudança. Não adianta você querer falar mal da pessoa para mim. Na minha vida, você nunca vai ter vez de falar mal do outro. Você vai ter vez de você falar de você. Aí você vai ter um espaço na minha vida de falar da sua pessoa, de falar dos seus erros. Quem muda o outro não sou eu. Quem muda o outro é Deus. É claro que eu hoje não transito com pessoas que não amam o reino. Quando eu falo que não transito, não fazem parte da minha intimidade. Trato bem, oro, intercedo, converso, aconselho. Mas convivência, trazer para o meu ambiente profético, eu não trago mais. Que a gente se perde pelas companhias, as influências. A Bíblia fala que as más conversações corrompem o bom costume. O que é o bom costume? É aquilo que você traz para a sua vida como valor, os valores do reino. É um bom costume, é uma coisa que vale a pena você tramitar na sua vida. Então, se o estágio que você está hoje aí, a culpa é sua. Desculpe falar, se eu não tenho pena de chegar aí e me expor, o estágio que você se encontra hoje, você é o responsável. Irmão Bruno, mas fulano de tal fez porque você deixou ele se aproximar de você. É sempre a gente. É sempre sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se alguém fez uma coisa com você é porque você não delimitou o espaço. Jesus ensinou isso. Jesus comungava com a multidão, mas não dormia com a multidão. Não era assim? Jesus curava, pregava, mas não dormia com a multidão. Jesus era seletivo. E nessa época, eu comecei a demitir pessoas. E foi tão forte nessa época, acredite se você quiser. O reino está aqui, o inferno e o reino está ouvindo essa live. Que Deus ele corrige, tá, gente? Mas Deus não mata.
a correção de Deus foi tão extraordinária que houve um dado momento em que a empresa quebrou. Como é que um empresário vai buscar trabalho? É difícil, né? Então, assim, eu sou do ramo de publicidade, então foi muito difícil. E todo dia passaram a colocar na caixinha do correio da minha casa lá 20, 25 reais, 15 reais, todo dia. Virava um hábito nosso de ir na caixinha do correio diante de Deus, de pegar aqueles 20 reais ou aqueles 15 ou 25 reais. Todo dia colocavam ali. Eu não sei até hoje quem passou a colocar. Isso ficou um espaço de uns 3 meses, colocando ali. Eu pegava aquele dinheiro feliz da vida. Ia comprar pão, alguma coisa. E um dado momento, eu muito triste, eu falei, Deus, eu só tinha acho que arroz em casa, só arroz. Eu cheguei, eu falei, Pai, o que eu faço, Senhor? O que eu faço? E fui para o monte orar. Eu tinha um costume de ir para o monte, eu gosto de ir ao monte, é uma prática somente. E naquele dia eu fui ao monte orar. Quando eu me ajoelhei, não tinha ninguém no monte, só eu. No que eu me ajoelhei, eu achei 50 reais. Gente, foi uma alegria tão grande que pareceria que eu tinha 50 milhões. Eu desci maravilhado para ir ao mercado comprar alguma coisa. Então, são esses momentos que a Bíblia fala assim, ó, trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Mesmo momentos difíceis, atuais que a gente passa, normal, eu sempre me apego a esses milagres de Deus, a esse cuidado que Ele teve comigo, mesmo me educando. Quando você educa um filho, você não vai matar o seu filho. Você sabe o nível de castigo que seu filho suporta. E assim também foi Deus comigo. Ele sabia o nível que eu suportava de castigo. E tem um camarada aí, camarada muito top, esse camarada, ele trabalhava numa empresa chamada Rede Âncora. O Gessé, sempre lembro muito dele. E Gessé, eu conheci Gessé na internet. Nessa época eu estava morando numa casinha muito ruinzinha mesmo, sem condições, eu mudei de casa, uma kitnet. Gessé foi um cara que eu conheci, só tinha o papel da empresa, cara doido. Pensa no cara doido. Conheci ele na internet, conversando com ele. Aí eu falei, poxa, rapaz, queria fazer trabalho para essa empresa. Rede Âncora é uma empresa muito grande. Uma rede de autopeças, Rede Âncora. E ele, o que te impede? Eu falei, me impede que a porta está fechada aí. Ele, não seja por isso. Vem aqui amanhã aqui se reunir comigo. Vou te colocar para fazer uns trabalhos na Rede Âncora. Eu falei, amanhã eu não posso, porque eu não tinha dinheiro nem da passagem para ir. Tinha perdido o carro, perdido tudo. Marquei uma data com ele e com muito sacrifício consegui o dinheiro da passagem para ir até a Rede Âncora, que ficava na Penha. E quando eu fui em casa, pelo que não me falha a memória, estava muito brabo de alimentação, e aquele dinheirinho da passagem tirei da onde não devia e fui. Cheguei na Rede Âncora com a cara de empresário, comportamento de empresário, conversando com ele. Ele me deu a oportunidade de fazer um cartãozinho de visita, porque o meu ramo é gráfica. E eu não tinha mais máquina, tinha nada. Então eu tive que terceirizar aquele troço. Eu demorei uns 15 dias para entregar, porque eu não tinha o dinheiro para pagar a terceirização do cartão de visita. Não tinha. E ele tá demorando demais, hein? Eu falei, poxa, rapaz, menti. Falei, rapaz, tá demorando a fabricação aqui, isso, aquilo, outro. Inventei um monte de coisa para ele. E fiquei muito mal com aquilo, confesso. E consegui fazer o cartão, fui até ele. Gessé era um gestor lá da Rede Âncora. Ele me pegava no carro. Ele não sabia da minha história, ele me pegava no carro. Ia me apresentando para algumas lojas. E ele me apresentou para um camarada, o Flávio, da Multimarcas Diesel. É uma grande... Sou muito grato ao Flávio também. O Flávio me ajudou demais. Me deu a oportunidade de fazer trabalho lá na empresa dele, que fica na Penha ali.
o letreiro. Eu conheci o Flávio no pior momento da minha vida e o Gessé também. Ele passou aquele momento, Gessé me ajudou muito com outros clientes. E eu falei, depois contei a minha história pro Gessé. Gessé, fui lá na Rede Âncora naquele dia. Eu estava passando por um momento tão terrível na minha vida, campeão, que você não tem noção. Ele é mesmo? Eu era. Muito terrível. E nesse inteirinho aí, pra gente concluir a live, espero estar ajudando alguém, o Gessé tinha me indicado para uma empresa de amortecedor lá em São Paulo. E essa empresa me liga para adesivar a frota de carro deles. E eu não tinha espaço físico mais para fazer isso. E ela queria levar os carros no pátio da minha empresa. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Me pediu o endereço da empresa, não tinha. Eu falei, envio para vocês mais tarde. E minha ex-mulher, você vai onde? Vou para a rua. E foi para a rua e fui num amigo Marcelo Sexta, parceiro. Marcelo tinha um monte de galpão, ele tinha esse galpão que estava com um monte de cesta básica. Eu falei, Marcelo, o quê? Eu preciso desse seu galpão e seu escritório emprestado, cara. E por quê? Preciso receber os carros de alguma empresa aqui que eu vou adesivar, cara. Aí ele, caramba, eu falei, cara, tira suas fotos, tira tudo que é teu aí. Deixa só a cesta básica lá. Deixa eu usar o seu galpão, cara, por 3 dias. E o Marcelo assim fez, permitiu. Mandei o endereço para eles. E depois de 3 dias eles estavam lá com os carros para adesivar. Peguei um terceirizado, um cara para adesivar o carro. Enfim. Consegui entregar o carro, os veículos. E dali fiquei com o galpão desse amigo. Loquei o galpão dele e comecei a minha trajetória. E falei pro Gessé, contei toda a história pra ele. Ele falou, Bruno, por que você não falou? Eu falei, tá doido? Como é que eu ia falar pra você que estava com necessidade de alimentos, companheiro? Jamais. Ele, caramba, rapaz. E esse Gessé se transformou num amigo crucial da minha vida. Me ajudou demais, demais mesmo. Sou muito grato ao Gessé, grato lá ao Flávio da Multimarcas lá. Teve o André também da Rio Lube também, que me ajudou demais, uma distribuidora de óleo. Então, assim, eu sou uma pessoa que Deus startou pessoas para ajudar a minha vida corporativa a voltar para o eixo novamente. E a minha vida ministerial também, que para mim é mais importante, que é o meu maior foco hoje, é a minha vida ministerial. Gente, essa é uma história verdadeira, que tem pessoas aí que me estenderam a mão, pessoas imprescindíveis na minha vida, pessoas ímpar mesmo, pessoas que fazem parte do escopo da minha vivência, seja do escopo da minha vida ministerial, seja do escopo da minha vida empresarial, minha vida corporativa. E eu só falo uma coisa para vocês, vale a pena se fidelizar com Deus. Eu não estou falando aqui porque eu consegui voltar. Não é isso não. Estou falando que vale a pena se fidelizar com Deus da nossa mudança da vida. A mudança do indivíduo. A mudança da nossa persona. A Bíblia fala o seguinte para terminar essa live. Buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiças, as demais, que é o nosso trabalho, empresa, cura, as demais, família, casamento, Ele cuida. Ele cuida. Você deve estar se perguntando aí, né? Só pra gente a cereja do bolo para Ele ajudar. Bruno, Deus restaurou seu casamento, não? Não. Porque o meu casamento foi construído em maldição. Minha ex-mulher sabe disso também. Maldição. Tudo que é construído de forma errada termina errado. E eu fui o propulsor disso. Eu fui o que deu o passo para essa construção errada. Então, um conselho: não comece um relacionamento fora de Deus, porque vai dar errado. Deus, Ele não vai soldar uma coisa que não está atrelada no princípio dele. É princípio. Deus não vai quebrar as suas regras. Entende? E de verdade, gente, eu espero ter ajudado muito meus irmãos.
Que Papai do Céu abençoe vocês grandiosamente, fortemente. Eu sempre falo aí, compartilhe essa live aí com pessoas que você acha que está precisando de uma palavra genuína. Esse ambiente aqui é um ambiente que faz uns 3 ou 4 meses, não sei ao certo, que a gente está tentando construir um espaço da verdade. Um espaço sem máscara. Um espaço que vai servir como um tratar de Deus para a minha vida e para a sua vida. Um espaço em que você que é pregador, você tem um espaço também de... Irmão Bruno, eu quero pregar o evangelho. Eu sempre falo isso aqui. Pô, irmão, pede oportunidade aí, bota o seu rostinho aí e deixa Deus te usar. Irmão Bruno, eu quero contar um testemunho. Abre um espaço na live aí, conta um testemunho. Irmão Bruno, eu sou do louvor, queria aí cantar uns 3 louvores ou mais. Abre o espaço aí e vamos ser maná em Cristo, como irmãos, e vamos demonstrar o nosso amor para com Deus. E uma novidade aí, estamos aí implementando 2 lives. Uma live vai ser sobre empreendedorismo aí, um projeto que eu tenho, sobre ajudar pequenos empreendedores. E outra live vai estar sobre o empoderamento feminino. Algo forte. O empoderamento feminino. Vai estar um monte de mulher aí. Só eu aí como homem aí. A gente vai estar discutindo. Levando a verdade do empoderamento. Levando o empoderamento cristão. Irmão Bruno, é possível uma mulher ser empoderada em Cristo sem estourar o seu casamento? É possível. Deus chamou a mulher para ser empoderada e chamou o homem para governar. Amém? Mas em breve aí a gente vai estar compartilhando a data dessa live. Obrigado você que teve o carinho de ficar, você que entrou e que saiu também, faz parte, eu sei que tem seus compromissos. Você me ajuda também a eu fazer a manutenção do meu chamado, que é de evangelista. Você me ajuda, eu sou grato a sua pessoa aqui, de estar compartilhando aqui a minha vida, compartilhando o ensinamento da palavra. Isso é muito bom a gente ter essa interação. E de verdade, eu espero ter te ajudado mais uma sexta-feira com a palavra e com um pouco da história da minha vida. E como de costume, sempre falo, você que precisa de uma oração em uma hora da sua vida, manda no direct lá. Eu sempre dou um conselho também, não precisa você esmiuçar a sua vida. Só fala lá, irmão Bruno, ora pelo meu casamento, pela minha família. Todas as pessoas que mandam lá, eu tenho orado diariamente. E a nossa live é de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Sábado e domingo eu não faço, porque tem outros compromissos. No sábado é o dia que eu dou atenção aos meus filhos. E domingo tem a igreja lá, tem um monte de coisa que eu faço também. Então tem esse tempo na parte da manhã, antes de ir para a empresa, às 7h30 da manhã, para estar aqui falando um pouquinho do reino, expressando um pouquinho de como a gente deve se comportar, de como a gente deve demonstrar o nosso amor para com Deus. Como de costume, quero terminar essa live numa oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. O Senhor sempre está aí, ó Pai, me surpreendendo com uma palavra. Sempre está me surpreendendo, ó Pai, com uma sabedoria. Eu espero de verdade que essa palavra venha ter encontrado, ó Pai, morada em alguns corações. Que o Senhor venha estar abençoando, ó Pai, cada indivíduo que ficou, saiu, que entrou rapidamente, foi para o seu compromisso. Aqueles que permaneceram, ó Pai. Abençoe todos, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Abençoe os casamentos aqui representados, as famílias aqui representadas. Abençoe os empresários representados, ó Pai. Abençoa pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Aquele que trabalha por conta própria, Pai. Abençoa aquele que trabalha em CLT, Senhor Deus. Senhor, abençoa os pais, as mães, as famílias, ó Pai. Abençoa aqueles que são pastores, evangelistas, que estão afastados, Senhor Deus. Fortaleça cada um pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. E, Senhor, jamais permita que esse espaço de tempo, que essa live, ó Pai, venha proferir mentiras, venha proferir aquilo que não é verdade, Senhor Deus. Mas que sempre o Senhor venha estar abençoando, ó Pai. Venha estar cuidando, venha estar tratando, ó Pai, da nossa vida, venha estar nos dando a oportunidade de arrependimento, ó Pai. Senhor,
abençoe nossa sexta-feira, gerencie nossa sexta-feira. É o que eu lhe peço pelo poder do nome santo de Jesus. Amém e amém. Gente, um abraço. Deus abençoe vocês. Tenha uma excelente sexta-feira. Construa o seu amor para com o Pai. Tá bom? Fica na paz.